Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 14. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contando que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Se você puder, me ajude no crescimento do canal, se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de partilhar com vocês hoje essa palavra. Uma palavra de correção, de exortação, mas uma palavra também que desperta em nós essa necessidade da confiança, de uma confiança irrestrita no nosso Deus. E por que nós podemos e devemos confiar em Deus, irmãos? Simplesmente porque todos os dias o Senhor nos dá provas de que Ele nos ama. E a maior prova foi ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar e para nos dar a vida eterna. E a primeira leitura de hoje, então, para exortar aqueles irmãos, a mensagem vai usar a lembrança do povo de Israel. E São Paulo vai dizer: se vocês hoje ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração, como aconteceu no dia da tentação no deserto. O povo de Israel é um grande exemplo para nós que queremos viver de acordo com a palavra de Deus. A história vai nos dizer que quando aconteceu aquele momento maravilhoso em que José salvou o Egito e depois, consequentemente, salvou também o seu pai, a sua família, o seu povo, eles foram morar no Egito e enquanto aquele faraó viveu, eles viveram tempos de felicidade, de abundância, de prosperidade. Mas aconteceu que o povo de Israel, eles foram crescendo muito no Egito. E depois que veio um novo faraó, com medo que aquele povo dominasse e tomasse o lugar, com medo que aquele povo se revoltasse, se rebelasse contra eles, Faraó decide então escravizar o povo.
E foram muitos e muitos anos de escravidão, até que Deus vai usar Moisés para libertar o seu povo. Quando acontece aquilo que nós chamamos das 10 pragas do Egito, e depois que o primogênito Faraó é ferido pela praga, Faraó decide então deixar com que o povo de Israel partisse. E aquele povo então, ele vai partir rumo a uma terra que Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel. Mas para chegar àquela terra, o povo de Israel passaria pelo deserto, caminhariam 40 anos até chegar ao seu destino. E esse caminho não era um caminho fácil. Aquele povo passou por várias provações. Uma das grandes provações é quando eles estão quase chegando de frente ao Mar Vermelho e o exército de Faraó vem contra eles. Mas aquele povo se desespera. O povo de Israel é um povo muito parecido com a gente, porque eles esqueciam facilmente de tudo o que Deus já tinha feito por eles. E eles não rezavam, eles murmuravam, eles reclamavam, era só cobrança. Em momento algum havia no coração daquele povo gratidão pelas obras e pelas maravilhas que o Senhor realizava. Quando eles estavam com sede, eles reclamaram. E Deus mandou que Moisés tocasse na rocha e de lá saiu água. Quando eles estavam com fome, eles murmuraram. E desceu pão do céu e alimentou aquele povo. Quando eles estavam caminhando, de dia, uma nuvem os cobria. E à noite, o caminho era iluminado para eles passarem. E quando chegou esse momento, que eles estavam de frente ao mar, eles começaram de novo a murmurar com Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos pelo menos comida. Aqui nós vamos morrer. E não havia gratidão no coração daquele povo. E isso, meus irmãos, quantas e quantas vezes acontece com a gente também. Como a leitura nos fala hoje. O povo de Israel tentou a Deus, colocando Deus à prova, embora tivessem visto as suas obras durante 40 anos. Aquele povo murmurava e nunca dizia: muito obrigado, meu Deus. Então hoje nós somos chamados a olhar para o mau exemplo daquele povo e não agir como eles. Por isso, se nós ouvimos a voz do Senhor, não deixamos que o nosso coração se endureça, mas que possamos tirar lição e exemplo para sermos gratos ao Senhor, para tirar da nossa vida esse espírito de murmuração, de reclamação. Nós reclamamos muito, nós lamentamos muito, nós cobramos muito de Deus. Eu costumo dar um exemplo, mas ele é muito real e a gente vê isso todos os dias. Quando está muito quente, nós reclamamos do calor. Quando está chovendo, nós reclamamos da chuva. Quando está frio, nós reclamamos do frio. Tudo nós achamos motivo para reclamar. Se o nosso salário é pouco, nós reclamamos. Tudo nós achamos o motivo para murmurar. E poucas vezes nós olhamos o quanto Deus já fez na nossa vida. Porque você pode ter certeza, se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui
pregando a palavra de Deus e muitas vezes você poderia não estar aí ouvindo. Então nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos parar de lamentar aquilo que não deu certo e começar a agradecer pelas bênçãos. E as bênçãos são muito maiores. Olha para a sua vida. Você vai enxergar quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito por você. E se existe, meus irmãos, algo que atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida, é a gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Nós precisamos trocar a reclamação, a murmuração pelo louvor, pela gratidão e saber que a bênção de Deus, ela está sobre a nossa vida. E a leitura de hoje, ela vai continuar nos ensinando. O Senhor disse que foi por causa da murmuração que ele se irritou contra aquele povo, porque eles sempre se enganaram no coração, desconhecendo os caminhos do Senhor. A murmuração, ela engana o nosso coração, porque é uma arma de Satanás para nos desviar da graça de Deus. Eles receberam uma pena muito dura. Eles não entraram na terra prometida. Só os filhos que entraram. Aquele povo que viu as maravilhas de Deus. Aquele povo que presenciou grandes prodígios do Senhor. Não entraram na terra prometida. Por isso, a carta aos Hebreus hoje nos exorta. Cuidado, irmãos, que não se ache em algum de vós esse coração transviado pela incredulidade, levando-os a afastar do Deus vivo. Olha como é forte essa palavra. Quando nós desviamos o nosso coração da fé, quando nós nos tornamos incrédulos, nós vamos nos afastando de Deus. E é isso o que o Senhor nos chama hoje, a voltar o coração para Ele. Dos momentos difíceis, que saibamos agradecer. Que nos momentos de alegria, que possamos louvar o Seu nome em todas as circunstâncias, apresentar a nossa vida através do louvor, da súplica e nunca da murmuração. Cuidado para você não se afastar da verdade. Cuidado, não deixe o inimigo te seduzir. Não deixe o inimigo te enganar. Conta as bênçãos. Fala das maravilhas do Senhor. E encha o seu coração de fé e de esperança. E a mensagem hoje nos dá um conselho. Nós somos chamados a animar uns aos outros, para que o nosso coração não se endureça pela sedução do pecado. E esse é o objetivo dessa pregação hoje. Animar o seu coração. Mostrar a graça de Deus. Te chamar a abrir os olhos espirituais para olhar ao seu redor. E você vai ver quantas bênçãos já foram derramadas sobre a sua vida. E saber que aquilo que não aconteceu ainda, no tempo de Deus, vai acontecer. Eu quero te animar hoje em nome de Jesus. Não deixe o seu coração se endurecer pela sedução do pecado. Porque o pecado, ele escraviza. O pecado nos afasta de Deus. E à medida que nós voltamos nosso coração para Ele,
nós vamos nos aproximando mais e mais da verdade que liberta. Meu irmão e minha irmã, o último versículo é uma mensagem que nós precisamos colocar no nosso coração, gravar no nosso coração. Nós nos tornamos companheiros de Cristo, desde que nos mantenhamos firmes até o fim, a nossa confiança inicial. Aquilo que nós chamamos do primeiro amor. Nós não podemos permitir que essa chama se apague. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de troca de favores. Nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de amor. Não por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Somos chamados a manter firmes até o fim a nossa confiança inicial. Aquele amor que nós tínhamos pelo Senhor quando nós tivemos o nosso encontro pessoal com Ele. Somos chamados a manter, porque é isso que nos sustenta. Não deixe nada desse mundo. Não deixe nenhum problema. Não deixe que nada desvie o seu coração de Deus. E aprenda a ser grato. Você pode ter certeza. A gratidão gera muitas e muitas bênçãos na nossa vida. Quando nós agradecemos a Deus, nós mostramos para Ele que nós o amamos, que nós confiamos nele e que nós temos a certeza que a tempestade vai passar e que a bênção dele vai permanecer sobre a nossa vida. Guarda essa palavra no seu coração. Viva essa palavra e tome hoje a decisão de renunciar toda murmuração, toda reclamação e colocar no lugar de tudo isso o dom da gratidão. Eu te convido, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, de todo o coração, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá. Porque primeiro o Senhor fala ao meu coração e me chama a levar essa palavra para pessoas que pessoalmente eu não conheço, mas que são seus filhos, que são meus irmãos e que vão receber essa palavra com alegria. Hoje, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedir perdão por todas as vezes que nós não fomos gratos ao Senhor, por todas as vezes que agimos como o povo de Israel. Perdão, Senhor, pela cobrança que nós fazemos do Senhor. Perdão, Senhor, pela murmuração. Perdão, Senhor, porque nós reclamamos muito. Pouco te agradecemos. Então dai-nos um coração agradecido. Nós possamos fazer hoje, tomar uma decisão. Eu quero ser grato. Eu quero agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas. Eu vou parar de murmurar e vou começar a louvar e bendizer o nome do meu Deus. Que pelo poder do Espírito Santo nós possamos animar uns aos outros a não desistir, mas sermos fiéis até o fim. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.